Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Rumo Certo, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 56, Perdoar e Compreender. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende, e muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formularam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais os são. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento que nós, todos, necessitamos deles. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Quem te prejudica, talvez age sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com um aparente descaso estará enfermo da memória, e aquele outro ainda que te golpeia, evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. Nunca te revoltes, nem desanimes. Faze o bem, olvidando o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora em favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes, 7 vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas. Capítulo 56. Perdoar e compreender, da obra Rumo Certo. Bem, irmãos e irmãs, meus amados de jornada, de estudos e de aprendizado que vem nos seguindo aqui, ouvindo as nossas leituras, acompanhando o nosso trabalho. Este foi o nosso capítulo 56. Estamos chegando ao final desta obra incrível chamada Rumo Certo, que possui 60 capítulos. Então faltam aí mais 3 capítulos praticamente, 4 capítulos, e a gente encerra esta obra. E uma obra incrível, mas que continua disponível, para você ouvir e rever aí a qualquer momento nos nossos canais do Instagram e do YouTube. Mas fazendo aqui nossos comentários sobre o capítulo de hoje, Perdoar e Compreender, é muito interessante esse capítulo, e aí eu posso inclusive dar um relato pessoal, sem citar nomes, é claro, sem envolver as pessoas, mas é muito interessante que a questão de perdoar e compreender, está muito ligado, no meu entendimento, na minha compreensão, em relação àquilo que nós chamamos também, em alguns momentos, de nossa verdade. Porque às vezes a gente entra em atrito ou em conflito com outras pessoas em todos os aspectos, digamos, Quando eu digo todos os aspectos, eu estou mencionando às vezes no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito de relacionamentos pessoais, enfim. Basta às vezes algo que diverge da nossa
da nossa verdade ou daquilo que nós acreditamos, ou de repente da forma como o outro procedeu com algo e a gente já se irrita, né? Às vezes se magoa, se chateia. Isso causa muitas vezes um transtorno muito grande e às vezes até mesmo afasta pessoas por muitos anos, né? E a gente fica com, às vezes, aquela chateação, até mesmo uma mágoa da pessoa. E a gente, muitos de nós, né? Quem não fez isso, né? Algumas vezes fala, não, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, mas eu não quero ver ele nunca mais, né? Será que isso é o perdoar verdadeiramente, né? Será que isso funciona, né? Talvez não, porque quando você perdoa alguém, mas você fala, não quero ver nunca mais, ainda há um sentimento talvez assim mais forte, intenso e contrário dentro de você. Óbvio que muitas vezes talvez você não vá conviver com aquela pessoa, talvez aconteceu alguma coisa, mas você não precisa explicitar este sentimento, essas palavras, né? E o perdoar, ele tem que ser você se perdoar primeiro, porque não adianta a gente falar que perdoa o outro quando a gente não se perdoa. E isso é muito importante, né? Então, um exemplo que eu posso relatar, que para mim foi muito impactante, foi um momento na minha vida, no passado, isso já fazem alguns anos, mas isso ficou como uma grande referência para mim do perdão, inclusive, que foi um momento na minha vida em que eu tive uma discussão com uma pessoa. Essa discussão não foi muito agradável, ela foi realmente uma discussão né, bem desagradável, e aquilo culminou numa série de outras ações na nossa vida, mas eu me afastei daquela pessoa, nós não nos vimos mais, mas eu falei, né, na ocasião, eu também maltratei, eu também tive expressões não tão positivas para essa pessoa. Só que eu que fiquei depois, com o tempo, refletindo sobre aquilo, isso se pesou na minha memória, né? Aquilo ficou em mim. Por mais que talvez a outra pessoa tivesse passado, nem sentisse mais nada, enfim, eu não sei, mas eu me senti mal por ter verbalmente, digamos assim, agredido uma outra pessoa. E o perdão, na verdade, foi de quando verdadeiramente eu me desculpei com essa pessoa, porque eu precisava realmente, eu sentia a necessidade de pedir o perdão, mas foi verdadeiro, não foi um pedido de perdão simplesmente para falar, sou bonzinho, estou pedindo perdão, não. Foi realmente um pedido de desculpas, porque de fato eu agredi, eu não tinha o direito, e a gente não tem o direito de agredir quem quer que seja, não é verdade? E aquilo foi como um divisor de águas, a partir do momento que verdadeiramente eu senti no meu coração, na minha alma, e eu exercitei este perdão falando com essa pessoa, aquilo se limpou de mim. Então, na verdade, a ação do perdão ela foi muito mais forte para mim, talvez, do que para outra pessoa. Eu não sei verdadeiramente, depois eu não a vi mais, né? Realmente era uma pessoa que não era do meu convívio do dia a dia, mas aquilo foi tão marcante na minha vida que eu senti a necessidade. E quando eu tive essa ação, a libertação foi minha. Então eu entendo com o capítulo de hoje, e eu gostaria mesmo de ter compartilhado esta história pessoal com vocês, porque às vezes esse exercício do perdão liberta a gente. E se o outro perdoa, se não perdoa, deixa para Deus, aí é com Deus. Mas o seu coração e a sua alma têm que se limpar, têm que estar em paz, têm que estar em amor e em harmonia. Então é isso. Refletamos sobre o capítulo de hoje, um capítulo lindo, uma oportunidade de experiência para que a gente possa exercitar. E eu convido você para o próximo capítulo, aí na reta final da nossa obra incrível, que será o capítulo 57. E a gente se vê lá no próximo capítulo. Um grande abraço, gratidão pela sua audiência e até o próximo capítulo. Até lá.